tudo bem, vou gravar sim. O que acontece, pessoal? Eu insisto muito que é muito importante vocês participarem das aulas no horário das aulas, tá? Eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou gravar enquanto vocês estão presentes na sala. Se eu perceber que vocês começaram a diminuir a frequência, eu vou parar de gravar, tá bom? Vai ser um combinado que a gente vai fazer. Porque, querendo ou não, é muito mais proveitoso quando vocês estão aqui, né? Eu estou vendo o que vocês estão escrevendo, eu estou vendo as dúvidas. Depois vocês assistem, primeiro, vocês não assistem a aula depois, porque vocês têm tanta coisa para fazer, né? Tanta aula para assistir, tanto material para fazer, que vocês nunca voltam nas aulas para assistir. Então, eu vou deixar gravado, não tem problema não. Aqui no Canvas, observem que as aulas ficam gravadas por 14 dias, tá? Eu coloquei para gravar, mas ela fica gravada por 14 dias, ok? Depois eu posso até tentar baixar e tal, fazer upload, mas a princípio, então, vocês têm 14 dias para assistir as conferências, tá bom? Beleza, pessoal. Primeira coisa que eu queria falar com vocês adorei os trabalhos. Ainda faltam 2 grupos para eu assistir. Mas até os grupos que eu assisti, eu achei muito legal. Achei que ficou super claro. Foi, assim, foram pesquisas super satisfatórias dentro dos temas, né, que eu passei para vocês. Fiquei realmente satisfeita. E vocês viram que às vezes a gente acha muito muito pelo em ovo, né? Que às vezes, ai meu Deus, que dor de cabeça, vou ter que gravar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas às vezes foi muito mais fácil vocês fazerem a gravação do que, enfim, ter que fazer uma parte escrita, ter que apresentar isso ao vivo, né? E a gente tem que estar aberto aí às novas tecnologias, às novas formas de ver o mundo, né? Como a gente já está sendo, já tá acontecendo com a gente. Então, eu achei ótimo e super pertinente a apresentação por vídeo. E o mais legal de tudo é que vocês têm um material, né? Assim, já é um material que depois, quando vocês chegarem lá no 10º período, vocês vão falar assim, nossa, olha o que eu falei, olha como é que foi, né? Travou para todo mundo ou só para você, Vitor? Então, travou para todo mundo. Me fala se voltar, gente. Então, vou fazer o seguinte, eu não sei. Será que eu entro de novo na sala? Vai ser minha conexão, tá boa aqui.
Pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só, sem me ver, né? Porque a minha imagem ainda não está aparecendo aqui. Está localizando o webcam. Então, está um pouquinho lento mesmo. Então, deixa eu esperar um pouquinho aqui. You are currently the only person in this conference. Eu fui sair, pessoal. Agora não tá compartilhando. Na verdade, tá tipo carregando, fica carregando aqui. Aguenta um pouquinho aí. Vamos ver se vai voltar. You are currently the only person in this conference. Isso é castigo, é porque hoje eu fui elogiar o Canvas. Fui falar que não tinha problema nenhum para entrar no Canvas, que tá tudo certo. You are currently the only person in this conference.
Oi, pessoal, e aí? Agora funcionou? Vocês estão me ouvindo? Ei, eu tô daquele jeito, né? Vou atrás aonde o sinal está. Então, eu mudei aqui, saí do quarto do meu filho e tô aqui na sala. Acho que vai, talvez a conexão, não sei, fique melhor, pode ser isso. Mas, pessoal, vamos lá. Então, várias considerações. Primeiro, que eu não sei se vocês perceberam, né? Quem de vocês percebeu que eu coloquei em módulos, né? Dentro do Canvas, eu coloquei tudo dentro de módulos. Estou tentando deixar as nossas aulas bem organizadas para vocês terem acesso a todo o conteúdo. E hoje eu coloquei todos os vídeos de todos os grupos dentro dos respectivos temas. Vocês viram isso? Legal. Porque esse tema, né, esses assuntos, as formações dos diversos tipos de Estado, foi o que eu combinei com vocês, né? É um assunto que a gente tem que falar na disciplina, mas é um assunto tão intenso e tão, assim, grande, que a gente gastaria aí, talvez, 5 aulas para falar sobre todos eles. Então, qual foi a minha opção, né? Dividir aí em grupos, fazer com que cada grupo pesquisasse mesmo um ou outro tema, né? Ficasse mais expert em um determinado tema, mas depois eu quero que vocês assistam, né? Na verdade, eu ia até falar para vocês fazerem isso hoje, mas eu sei também como é que tá tumultuado, que eu queria que vocês tivessem assistido todos os vídeos, né? Na minha cabeça, que vocês iriam assistir todos os vídeos. Então, o que acontece? Tá na ordem também os vídeos que vocês devem assistir. Cada um dos assuntos vocês vão ter que falar aí mais ou menos, né? Vão ter que ouvir os colegas de vocês falando sobre cada um dos assuntos para vocês perceberem como que o Estado ele evolui, né? A gente discutiu em sala de aula sobre as formações de sociedade, discutimos em sala de aula sobre as formações de Estado, né? E iríamos discutir em sala de aula, por meio de trabalho, que já era a minha intenção desde o início, colocar isso para vocês apresentarem trabalhos, sobre essas várias formações de vários tipos de Estado diferentes, né? O que eu quero dizer com isso? Vocês vão acompanhar a forma, né? Vocês vão ver os vídeos dos estados antigos, do Estado grego, do Estado romano, né? Das sociedades feudais, das monarquias, monarquias absolutistas, monarquias medievais, de forma que, né? Vocês tomem conhecimento aí do conteúdo, ok? Então, é um conteúdo que vai entrar no nosso curso aqui, antes da aula de hoje, tá bom? E foi colocado na ordem de evolução, sim. Não necessariamente, Marcos, um estado assim interferiu diretamente na formação do outro. Pode ser, por exemplo, que existiam ali estados concomitantes. O próprio Estado grego e o Estado romano, eles foram surgindo meio que concomitantemente, né? A gente tem uma evolução histórica do Estado romano, do Império Romano, e uma evolução histórica da Grécia, que começam mais ou menos na mesma época. Então, assim, pensando no mundo, né, do tamanho que ele é claro que em vários momentos aqui a gente vai ter mudanças que podem ser pensados numa linha do tempo, mas também algumas coisas que acontecem um pouco simultâneo, né? Então, o que eu quero conversar com vocês primeiro? Eu quero que todo mundo, eu recebi de todos os grupos, Vitor, consegui colocar todo mundo lá, tá? Vocês vão ver que tá tudo em ordem. Grupo da Estado Antigo, Estado Grego, Estado Romano, povos bárbaros, queda do Império Romano, Estado feudal, Estado medieval, depois do Estado, a formação dos Estados modernos. A nossa parte mais importante aqui do curso, de uma maneira geral, é entender a formação dos Estados modernos,
né, e dos paradigmas estatais que vão surgir a partir daí, né, do constitucionalismo, que vão originar alguns paradigmas estatais, que é o que a gente vai começar a estudar hoje em aula, né? Mas eu gostaria muito que vocês vissem os vídeos dos colegas de vocês, né? Eu ainda não terminei de ver todos, eu corri o olho em todos, mas eu não terminei de ver todos, para poder avaliar. E tem vídeos de muita boa qualidade. Então, assim, me deixou muito satisfeita em termos de pesquisa, né? As opções que vocês colocaram para falar de um assunto em detrimento de outro. Teve grupos até que extrapolou aí os 5 minutos, né? Fizeram vídeos mais longos, de 10 minutos, mas tudo bem, né? Porque às vezes o assunto também demandava um esforço maior, um tempo de dedicação maior mesmo, né? Então, beleza, ok. E eu gostei muito, de verdade. Assim, os vídeos que eu vi, o envolvimento e até mesmo as pesquisas que foram feitas, deu para ver que vocês pesquisaram, né? Que vocês, enfim, envolveram de alguma forma. E foi ótimo, né? Teve vários tipos de dinâmicas diferentes. Teve grupo que optou por um ou outro apresentar, teve grupo que fizeram várias edições, colocaram mapas, colocaram imagens. Teve grupo que cada um falou um pouquinho e tá tudo certo, né? A intenção, gente, é que eu sempre vou repetir isso. É que vocês façam valer o curso de vocês, né? Então, assim, não é questão, Lídia, você perguntou se vai fazer algum relatório e tal, não é nem essa questão dos relatórios em si, sabe? O que eu quero mesmo é que vocês sejam que vocês aproveitem o curso de vocês ao máximo. A gente já está passando aí por uma dificuldade, digamos assim, né? Da gente enfrentar 1, 2 meses de metodologia remota. Então, aproveitem para poder fazer valer, né? Para depois não passar em branco no seu semestre, que vocês falam, não estudei nada, não sei nada. É tão bom a gente aprender sobre determinados assuntos. Então, assim, façam valer, tá bom? Mas, assim, excelente, gostei demais. Eu disponibilizei já para vocês, então vocês vão ter um feriado aí a partir de amanhã. Aproveita e dá uma olhadinha aí em cada um dos vídeos, tá? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a aula de hoje. Hoje a aula é um pouco introdutória, a gente vai falar sobre alguns assuntos que, a princípio, podem parecer um pouco confuso, mas aí a gente vai regulando esses assuntos de forma que, à medida que as aulas forem passando, as coisas da cabeça de vocês vão se tornar mais claras também, tá bom? Bom, vocês mesmos estudaram, né? Eu gostaria de contar com vocês aqui para me ajudar a dar essa aula de acordo com a pesquisa que vocês fizeram em cada um aí, em cada grupo, no seu respectivo assunto, né? Então, vamos voltar no primeiro assunto né, que eu coloquei para vocês. Eu deixei meu caderno lá dentro, mas não tem problema. Dos povos bárbaros, né? Mentira. Primeiro da Mesopotâmia, né? Primeiro a gente teve uma formação de estados da região da Mesopotâmia, né? Que influenciaram aí grande parte da formação do direito. Aí vocês vão ver no vídeo que eles falam sobre o Código de Hammurabi. Vocês conhecem o Código de Hammurabi? O grupo que pesquisou? Vocês viram o que é o Código de Hammurabi? E o que é? Como que ele é? Deixa eu olhar um negócio aqui para mostrar para vocês. Enquanto vocês respondem. Vou tentar mostrar uma foto. Será que vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito ruim? O Código de Hammurabi é uma pedra. Essa pedra que está atrás de mim, aqui está realmente refletindo muito aqui.
Peraí. Meu celular ainda não tá ajudando muito, porque ele tá manchado. Aqui, ó. É uma pedra, tá vendo? Esse código que é o código de Hammurabi. É uma pedra enorme, que é cheia de talhos, né? Ela é toda talhadazinha. E tem uma compilação, como vocês estão falando aí, de 282 artigos, se não me engano, né? E esses artigos, eles estão separados, assim, tem a parte de direito de família, a parte de direito de sucessões, de direito civil. Então, realmente, a primeira compilação de um sistema legal, né? E ele se deu lá, quer dizer, quem diria, né? Código de Hammurabi, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, né? Vocês me ajudam aí? Vocês estão com essa data aí? 3 mil anos antes de Cristo? Tem uma data específica, né? Do Código de Hammurabi. Mas vamos lá. Então, pensem comigo que todos os estados, eles, de alguma forma, eles promoveram ajudas, né? 1772 anos antes de Cristo. Foi a primeira forma de união de legislações, né? Ou seja, às vezes a gente conhece muito só a nossa parte do Ocidente, às vezes a gente conhece um pouco da história ocidental, mas a gente tem que perceber que o primeiro movimento de formação social não foi um movimento de formação ocidental, né? A formação de Estado que a gente tem uma formação que se deu na Babilônia, né? Com os povos do Oriente, não necessariamente com os povos do Ocidente, naquele, né? Que hoje ali é a região do Oriente Médio, né? Aí eu até pedi para o grupo também falar sobre o Estado de Israel, qual que seria a diferença, e vocês ainda vão me mandar esse vídeo, né? Mas beleza. Mas então, o que acontece, pessoal? O que eu quero que vocês percebam nesses grupos é como que a sociedade, ela muda, né? De mundo para mundo, de estado para estado, como que a influência da religião pode ou não causar algum tipo de alteração nos países que são, países não, né? Nos estados que são politeístas, nos estados que são monoteístas, qual que é o papel da influência da igreja católica, daqueles povos que acreditavam em vários deuses, né? Isso tudo vai formando a sociedade, e a sociedade, ela vai evoluindo a partir daí. Temos sociedades muito significativamente fortes nessa antiguidade, né? Que aí eu pedi para vocês estudarem aí o povo da Mesopotâmia e Estado grego e o Estado romano, né? Obviamente que o Estado grego, a gente tem umas primeiras representações sobre o que é democracia, né? Vocês devem ter estudado até no colégio, em outros momentos, mas quer dizer, a democracia, a primeira forma de democracia já surgiu na Grécia. Isso de 5 a 3 séculos anos antes de Cristo também, né? E em Roma, em contrapartida, a gente tem a formação do Império Romano, ali por volta do ano 27 anos antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. Ou seja, a gente tem a Roma consegue unificar grandes territórios em volta de um único império, uma concentração muito grande de terras. Como que o império conseguia funcionar naquela época que não tinha comunicação, né? A comunicação era, sei lá, a cavalo, a camelo, sei lá. Como que a coisa funcionava? E hoje, às vezes, em estados menores, a coisa não funciona tão bem, né? Bom, então a gente vai ter um retrato de sociedades bem evoluídas, como a Grécia, como Roma. Na Grécia, a gente vai ter a sociedade de Atenas. Não sei se vocês chegaram a pesquisar a sociedade de Esparta, né? Que tem até aquele filme 300, que mostra como que a dinâmica social era, né? Que a criança com 5, 6 anos, ela já era entregue para o Estado, ela deixava de pertencer aos pais e passava a pertencer ao próprio Estado,
né? Porque aquela criança seria treinada para ser um guerreiro forte, um guerreiro disciplinado. Ou seja, cada sociedade, da sua forma, né, da sua diferente forma, ela vai se organizando e o que é mais perceptível são as formas que o direito vai desenvolver nessas sociedades. Qual é a necessidade de criar uma lei, né? Por exemplo, Moisés, quando ele está lá atravessando, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida, né? Que seria ali na região atual da Palestina, que inclusive tem uma guerra até hoje, né? Por conta dessa história toda. O Moisés, ele escuta ali os mandamentos de Deus e é uma forma de lei que não teve que ser escrita, né? Aquilo que Moisés falava com os seus seguidores era lei, né? Não cobiçais a mulher do outro, né? Não desejais a mulher do outro. Enfim, se vocês me lembrarem mais coisas que eu já esqueci o resto. Ou seja, todos os 10 mandamentos, né? Os famosos 10 mandamentos aí que Deus falou com Moisés. Esses 10 mandamentos, eu vi o trabalho do grupo, e vocês explicam muito bem, né? Formam a Torá, né? Que são aquelas leis que são seguidas pelos hebraicos, né? Ou seja, cada sociedade, da sua maneira, ela começa a se evoluir e ela começa a colocar o direito como forma de organização estatal. Porém, então, depois que vocês verem o vídeo lá das sociedades antigas, da Grécia e de Roma, a gente vai concentrar um pouquinho na ideia de que Roma, que era todo aquele império, né, todo aquele império romano, ele cai também. Por que ele vai cair, né? Depois de quase 500 anos aí de dominação, de concentração de terra, de concentração de grandes pedaços de terra na mão de um imperador só, né? Quando há a queda do Império Romano, e aí eu pedi para vocês pesquisarem sobre os povos bárbaros, qual era a relação dos povos bárbaros com o Império Romano, que na verdade foi o fato dos povos bárbaros, né, saírem em busca de novas terras, tentarem invadir aí regiões próximas à Europa Ocidental, que eles vão mudando tudo e eles conseguem derrubar o grande Império Romano. Então, os povos bárbaros invadem Roma, né? E começa a colocar em xeque toda aquela hegemonia que Roma tinha. Ou seja, aí a gente já entra numa situação que se misturavam, né? Crenças a deuses diferentes, Roma era um país essencialmente monoteísta, né? Já podemos falar que depois de Cristo, já cristão, né? Enquanto os povos bárbaros, eles ainda tinham uma cultura politeísta, de outros deuses, né? Crença em outros deuses, que fez com que esses estados, eles colidissem em termos de cultura, promoveram enormes guerras, né? Mas diminuiu todo aquele poder hegemônico que o Império Romano tinha. No momento que os povos bárbaros começam a invadir ali Roma, o que vai acontecer? Os nobres, né, começam a sair de Roma e começam a ir para os seus reinos mais afastados, para suas terras mais afastadas, né? E aí vão surgindo pequenos, vamos dizer assim, pequenos núcleos de terras, pequenos núcleos de poder, em que vai se originar a partir de então a sociedade feudal, né? A sociedade feudal, então, seriam nobres que tinham aí uma certa pedaços de terra ali, que tinham títulos de terra por toda a Europa ocidental, né? E eles começaram, então, a descentralizar o poder do Império Romano.
Então, a gente lida nesse momento aí de toda a Idade Média, de um grande período da Idade Média, com a descentralização do poder. Se antes estava tudo na mão ali, em grandes proporções, estavam na mão do Império Romano, quando, por causa das invasões bárbaras, esse império começa a se dilacerar e começa-se a produzir pequenos reinos, outros reinados, né, que nem tem o nome de estado ou nome de países que a gente trata hoje, mas que eram já muito fortes, né? E aí eu já tinha falado isso em sala de aula, falei, gente, assistam a série Vikings, né? Porque mostra isso muito claramente. Não sei de vocês quem que já assistiu, quem que não assistiu, mas mostra muito claramente como que acontecia tanto as invasões bárbaras, quanto esses pequenos reinados, assim, né, que ainda cultivavam uma origem de Roma, uma origem de Roma antiga, mas eles já estavam produzindo aí seus reinados, naquele sistema de suceranos e vassalos, que vocês também já conhecem, e tinha vários reis, né, reinados que se proliferaram ali por todo a Europa Ocidental. Claro que, paralelamente a isso, a gente tinha aí a China sendo desenvolvida, a Rússia entrando em desenvolvimento, ou os próprios países nórdicos se formando, a unificação da Noruega, a unificação da Dinamarca, e por aí vai. No entanto, pessoal, quando a gente entra aí nesses 1000 anos de Idade Média, que eu quero dizer mais ou menos do século V depois de Cristo até mais ou menos o século XV depois de Cristo, século XIV talvez, a gente vai entrar no momento em que a sociedade ela vai se mudar. Ela vai mudar para de sociedade feudal, bem descentralizada, né? Eu tinha um senhor feudal, vários vassalos que tinha outros pedaços de terra em volta daquele feudo. E depois, no final da Idade Média, depois ali do século X até o século XV, a gente já verifica de novo outra forma de unificação. Os reinos estavam tão assim, cada um por si e pequeno, sem força, que depois a gente percebe um processo de reunificação. Isso no final da Idade Média, entre o século X e o século XV, ok? Que vão ser as monarquias medievais, né? As monarquias ainda medievais, que vão ter vários reinados ali, alguns sob a proteção da Igreja Romana, né? Da Igreja Católica, a grande maioria do Ocidente com a proteção e influência da Igreja Católica em toda a formação. Inclusive, a gente entra aí na época das cruzadas, né, em que os povos católicos saíam da Europa com a intenção de evangelizar outros povos, de conquistar novos povos e evangelizar. Então, vocês vão ter isso aí também em vídeo, dentro dos vídeos em grupo. Até a formação dos estados modernos, que é o nosso assunto propriamente dito aqui em sala de aula, tá bom? Então, eu quero muito que vocês vejam os vídeos para vocês entenderem toda essa dinâmica, toda essa construção de uma sociedade depois da outra, tá bom? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando a gente tem os regimes absolutistas, já na formação dos primeiros estados modernos, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, a gente tem reis assim, que se dizem o quê? Suprassumos, né? Na verdade, acima deles não tinha nada, somente Deus, né? Aqui, nos reinos absolutistas, a gente tinha o rei na terra, que era o representante do poder divino, né? Do poder que era dado legitimamente por Deus. Então, o rei que estava ali com os seus reinados,
né? O rei de Portugal, o rei da Inglaterra. Quem também quiser ver aquela série The Tudors, que vai falar muito, a história muito legal sobre as diversas dinastias da Inglaterra, né? Ajuda muito também a entender um pouquinho aí dessas sociedades, tá bom? Quando a gente chega na formação dos estados modernos, então eu estou citando aqui 4 grandes estados, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra, a gente ainda chega no modelo absolutista, um modelo em que o rei manda em tudo ali. O rei, ele intervém na economia, né? O rei, ele decide se as pessoas que estão ali sob a sua proteção, se elas podem comercializar, com qual reinado que elas podem se comercializar, elas podem vender produtos para quais outros estados, né? Para quais estados que elas não podem comercializar. O rei decide quais guerras que eles vão entrar, né? A favor de quem. E tudo ali baseado na vontade do rei, em que o rei, ele representava o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O rei, ele representava os 3 poderes numa pessoa só, né? Isso aí, eu acho que até aí é uma parte fácil da história, que a gente já tem muito conhecimento, que a gente entende um pouquinho quando a gente fala de história, e eu quero muito que vocês vejam o vídeo para vocês chegarem, né, sem dúvidas até aqui, tá bom? E se tiverem dúvidas, pessoal, eu vou abrir um tópico lá no próprio módulo sobre a formação dos estados antigos para vocês irem perguntando. Se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo pelo fórum de discussão, tá bom? Durante a semana e tudo. Mas aí, pessoal, olha o que acontece. Então, qual que é o nosso retrato neste momento? O que eu quero que vocês coloquem na cabeça e que vocês comecem a pensar, tá bom? Que eu tenho reinados em que o rei se diz absoluto, não tem ninguém acima dele, né? Apenas a vontade de Deus. Ele que legisla, ele que executa, ele que julga. Todas as decisões estão na mão aí do rei absolutista, dentro desse regime absolutista. E aí, pessoal, quando é em 1215, na Inglaterra, vocês já devem ter ouvido, não sei se o grupo que pesquisou aí as monarquias absolutistas chegaram nessa informação, mas em 1215, acontece uma grande mudança, um início de mudança no pensamento jurídico do mundo. Um rei que estava no poder, né, um rei inglês que é chamado de João Sem Terra, ele... Muito bem, Marcos, é isso mesmo. O João Sem Terra, ele era um rei que não tinha muita popularidade, né, porque... não era nem ele que era para ser rei, na verdade, quem era para ser rei era o irmão dele, o Ricardo Coração de Leão. Dizem que se Robin Hood existiu, foi neste momento na história, inclusive, tá? Estudos levam a crer que existiu, de fato, na história, um personagem aí com comportamento semelhante ao do Robin Hood, mas teorias da conspiração, né? Não sabemos. Mas aí o João Sem Terra, ele não tinha muita popularidade e ele cede muito aos desejos dos outros nobres que gostariam de ter garantias sobre aquela posição que eles tinham, né? E ele faz com que o rei João Sem Terra, ele declare, né, o primeiro documento que se parece com uma ideia de Constituição, que é a famosa Magna Carta inglesa, né? Então, a Magna Carta, ela vem como uma primeira ideia de Constituição. Acontece na Inglaterra, mas é claro que isso na Inglaterra depois vai começar a influenciar as pessoas em outros estados também. Então, na Carta Magna inglesa, basicamente, o que eles previam, né? É que os nobres não pagariam os impostos, que eles não perderiam ali os seus títulos de nobre. Caso o rei mandasse esses nobres para alguma jornada, para alguma cruzada,
que seria garantido a esses nobres enfim, o direito de ser reconhecido como inglês, a busca por eles, caso necessário. Isso tudo foi colocado na Magna Carta, que foi o início aí de uma ideia de Constituição Federal. Opa! Agora, eu não estou falando só que o rei ele continua exercendo um papel fundamental, ele continua tendo acima dele só Deus. Mas agora existe um documento que o rei ele passa a obedecer, né? Então, essa Magna Carta ela é muito importante para o nosso estudo, porque ela, de fato, demonstra o início de uma nova era. De uma nova era que nós vamos entrar, que é uma era chamada constitucionalismo, né? A era do constitucionalismo. Ou seja, as monarquias podem até permanecer como monarquia, mas agora nós vamos entrar em monarquias constitucionais. Ou seja, acima desses reis, a gente vai ter o quê? Um documento, né? Após a Magna Carta, a gente teve outros movimentos na própria história da Inglaterra, né, que é a própria Revolução Inglesa, que se dá uns 200 e poucos anos depois da Magna Carta, que vão trazer mudanças e vão culminar no outro documento que a gente fala que é a Bill of Rights, tá bom? É um documento que chama Bill of Rights. A Bill of Rights, ela é um documento em que o rei Guilherme III e a Maria II, eu não vou entrar aqui no assunto da Revolução Inglesa, porque eu acho que não interfere tanto, né? Mas, enfim, aí foi uma troca de dinastia, primeiro a dinastia Tudor, depois a dinastia Stuart, né? Católico, a própria Inglaterra, ela se dizia protestante, aí depois com a dinastia Stuart, os reis que entram são reis católicos, os nobres, né, o povo, os burgueses, eles já eram protestantes, então eles ficam insatisfeitos e começam a Revolução Inglesa, tá? Não vou entrar muito em detalhes, não, mas ao final da Revolução Inglesa, o que acontece? Não muito satisfeitos com o rei que tinha assumido ali, primeiro foi o Carlos I, Carlos II, depois o Jaime I e o Jaime II, o parlamento, eles chamam o Guilherme de Orange, né, que era um nobre lá da região da Holanda, para vir ser rei e casar com a filha do Jaime II. E nesse momento, quando o parlamento oferece para esses dois reis o reinado, o que eles têm que fazer? Para eles serem reis, é simples. Basta que eles assinem essa carta que chama Bill of Rights, falando que a partir daquele momento o rei reinaria na Inglaterra, mas quem governaria seria o parlamento, né? Ou seja, é o princípio de uma ideia talvez de tripartição de poderes. É o início de tudo, é o início que eu tenho aqui um parlamento responsável por, de fato, elaborar leis. O executivo seria representado ali pelo rei, mas quem faria as leis seria o parlamento. E estaríamos, então, diante de uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional sob o regime de monarquia parlamentarista, que é o mesmo regime que a Inglaterra tem até hoje, né? Sem tirar nem pôr, é o mesmo regime que a Inglaterra assume até os dias atuais. Então, foi muito simples, né? O último movimento da Revolução Inglesa, a gente chama de Revolução Gloriosa, porque foi uma revolução que não teve derramamento de sangue, foi um acordo, sabe? Então, nesse acordo, o parlamento falou o seguinte, olha, tudo bem, vocês querem ser o rei? Então, assina aqui um documento falando que agora vocês vão obedecer às leis criadas pelo parlamento, vocês continuam tendo todos os seus privilégios de rei, rainha, mas agora vocês não são mais acima de tudo e de todos. Acima de vocês existe um documento
né, que seria a própria Magna Carta, que seriam as cartas constitucionais, que seriam as leis, e a Bill of Rights, que é o documento mais significativo desse momento, tá bom? Então, a gente tem dois grandes documentos importantes aí da Inglaterra. Na verdade, são três. Na verdade, é a Magna Carta inglesa, a Lei de Habeas Corpus, que é a primeira vez que a gente vai falar sobre habeas corpus, e, por último, a Bill of Rights, ok? Enfim, o que eu estou querendo dizer com essa história da Inglaterra toda? Que começa a dissipar na Europa uma ideia de que o rei ele não poderia mais concentrar em sua mão tanto poder, né? Porque normalmente esses reis, né, eles eram autoritários, eles eram totalmente aqui autocráticos, né? Eles tinham todo o poder emanado pela igreja, né? E eles decidiam tudo. Então, começam-se em toda a Europa revoluções que a gente vai falar que são as revoluções burguesas, porque elas nascem aí da burguesia, né? Elas nascem aí de um movimento burguês, uma ideia de que, olha, tudo bem, o rei pode até continuar sendo rei, né? Mas, a partir de agora, ele vai ter que obedecer uma lei, ou seja, uma constituição. Com essa ideia de constituição, a gente vai perceber que esse novo momento na história, que é a formação dos estados modernos, coincide, então, com o momento em que o constitucionalismo começa a ganhar poder em suas mais variadas versões. Em alguns países antes, em alguns países depois. Por exemplo, a gente tem a Revolução, a Guerra de Independência das 13 colônias norte-americanas, né? Que já representa para o mundo um pulo tão grande, né? Contra o regime totalitário do rei inglês, do rei Jorge, né, que vai ser o rei que vai estar no governo. Quem tiver, eu sempre dou diquinhas assim de filme, então quem gostar pode assistir aquele filme também, O Patriota. Não sei se vocês já viram, porque é um filme relativamente antigo, que não é tão antigo, mas para vocês, assim, para a maioria aí já é um filme mais antigo, com o Mel Gibson. É um filme muito legal, né, William? Um filme sensacional. Que ele mostra um pouquinho como que aconteceu a Guerra dos Estados Unidos, essa revolução toda. E não é um filme chato, é um filme legal, é um filme que vocês vão gostar, é emocionante, impactante, tá bom? Então, fica a dica aí. Bom, passando disso, então, a gente começa a ter vários movimentos, né, em toda a Inglaterra, em busca de mudanças. Todos os modelos sociais, pessoal, que aí antes de dar continuidade à história, eu quero entrar num conceito com vocês, que é o conceito de paradigma. Alguém sabe me dizer o que é paradigma? O que significa um paradigma estatal? Ninguém? Vamos lá, vou esperar algumas respostas. Isso mesmo, Marcos. É um padrão, é um modelo. Toda vez que a gente fala de paradigma, a gente tem que pensar que é um modelo aceito socialmente. Óbvio que a gente só entende que dentro, por exemplo, daquele século existia um modelo quando a gente tem um distanciamento histórico, né? E às vezes séculos depois a gente pega as principais características daquele momento, daquele século, e fala, olha, que interessante, este modelo, ele tinha determinadas características. Então, olha só, a gente tinha um paradigma de um Estado até então em que tudo estava na mão do rei,
né? A gente tinha uma nobreza parasitária, uma nobreza que não pagava impostos e tinham altos gastos, né? E tinha muito luxo, conforto. E quem que sustentava essa coisa toda da nobreza? Carregava nos ombros a classe burguesa. A burguesia era aquela classe que tinha recursos financeiros, porque eles eram os donos dos meios de produção, mas eles não tinham algo que os nobres tinham, né? Que era o título de nobre e os privilégios da nobreza. Então, isso começa a gerar muita insatisfação, porque a própria burguesia, que tem que sustentar todo um modelo de Estado baseado aí na monarquia, nas monarquias, né, autocráticas, absolutistas, e isso foi gerando, aos poucos, muita insatisfação, ok? Então, quando isso gera uma insatisfação, o que que acontece? O modelo que até então tinha se estabelecido, ele começa a ser questionado. E provavelmente as pessoas começam a entrar em conflito a fim de quê? A fim de que garantam mudanças por meio de guerras, por meio de revoluções. Então, a própria guerra dos Estados Unidos, a ideia era de que pudessem, então, que libertar uma colônia que estava não sei quantas mil milhas de distância da outra, né, da sua metrópole, em prol de trabalho livre, de não ser mais escravocrata, deles poderem comercializar com quem eles quisessem, não apenas com aquela metrópole, poder gerar mais lucro, gerar mais riqueza para o próprio país. Então, várias mudanças começam a acontecer quando, de fato, as pessoas que estão ali sustentando o Estado começam a ficar insatisfeitas. Ou seja, o burguês, ele tinha condições financeiras para pagar impostos, porque a gente está falando de outras pessoas na sociedade que nem dinheiro para pagar imposto eles tinham, mas eles começam a questionar aquele padrão, aquele modelo da monarquia absolutista, em que o poder estava na mão de um representante, tá? Então, quando eu perguntei para vocês se vocês sabiam o que significa paradigma estatal, é porque a partir de agora a gente vai ouvir demais essa palavra. E a gente vai estudar dentro do nosso curso, como núcleo do nosso curso, 3 grandes paradigmas estatais, ou 3 grandes modelos, né? Que é o Estado de Direito Liberal, o Estado de Direito Social e o Estado Democrático de Direito. Ok? Esses 3 estados, eles representam o núcleo de toda a nossa disciplina. Então, pessoal, o paradigma estatal é um modelo de Estado, tá? Se até então a gente estava ali questionando esse modelo absolutista, teocrático, né, intervencionista, mercantilista, em que tudo estava na mão do rei, isso começa a ser questionado. E a partir de mudanças, a partir de questionamentos, a gente vai ter surgimento de outros modelos de Estado, tá? São 3 modelos de Estados principais: Estado liberal, né? Estado social e Estado democrático. Só que eu sempre friso que é Estado de direito liberal, Estado de direito social e Estado democrático de direito, tá? Depois eu vou explicar por que essa expressão é bom a gente falar que é Estado de direito, tá? Chego aí daqui a pouquinho. No nosso curso também, a gente acaba que vê um pouquinho de comunismo, vê um pouquinho de stalinismo, vê um pouquinho do nazismo, outros modelos estatais, porque são modelos estatais, né? Mesmo sendo
fracassos, às vezes, tendo fracassado na história, mas são modelos estatais. Então, a gente passa por esses paradigmas também. Mas, em termos evolutivos, a gente tem a intenção de chegar ao momento atual, em que há alguns autores que falam que esse modelo atual que a gente vive hoje é o Estado democrático de direito, tá? Essa discussão, igual eu falei, hoje é uma aula um pouco introdutória, que eu tô falando sobre vários assuntos, mas que eu vou conseguir explicar melhor lá na frente, quando a gente chegar nesse momento do Estado de Direito Social, do Estado democrático de direito, tá? Mas para vocês não ficarem aí sem respostas, eu já estou falando quais são os modelos de Estado que nós vamos estudar daqui para frente. Não significa que vai ser numa aula só. Até porque é um assunto complexo, é um assunto, assim, às vezes difícil da gente entender, e aí que vem a questão. Por isso que eu quero que vocês compreendam, pessoal, que é importante ter uma sequência. Vocês, principalmente que a gente não está muito perto, né? A gente está aqui online, é importante que vocês cumpram uma sequência de estudo. Não adianta vocês aparecerem daqui 4 aulas querendo entender o para trás. É importante que vocês entendam essa evolução, esse caminho, essas mudanças nos paradigmas, essas mudanças nos modelos que eram seguidos na sociedade, tá? Beleza, então vamos voltar aqui o nosso retrato histórico, ok? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Aproveitar que eu parei, que eu respirei, né? Vou até tomar uma aguinha aqui. Eu falando, às vezes eu esqueço de parar para respirar, de parar para falar, perguntar se está tudo bem, se vocês estão vivos, se vocês estão dormindo. Não me deixa aqui sozinha não, viu, gente? Eu tô aqui até 10 horas da noite dando aula para vocês. Então, vocês ficam aí. Não põe o computador ligado fingindo que tá aí, não. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Então, tá bom. Vão me dando sempre feedback quando tiver assim, cansei, professora, não aguento mais. Vocês também podem me falar. Professora, tá muito confuso, tá muito difícil. Eu vou retomando, a gente vai retomando e vai conversando com mais calma, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas beleza, então vamos voltar aqui retomando a ideia. Então, tá todo mundo comigo pensando na cabeça de vocês todos aqueles filmes que a gente vê, filmes de época, dos reis absolutistas, dos reis que têm todo o poder nas mãos deles, né? Nesse momento, na Europa, começam a surgir ideias famosas que nós já falamos em sala de aula, que são ideias iluministas, né? Então, a gente vai ter aí o Hobbes, Rousseau, o Locke, quem mais? O Adam Smith, Montesquieu, né? Essa galera toda que começa a falar o seguinte, olha, claro que eles não falavam assim, mas é como se fosse. Olha, né? Esse modelo de o rei estar acima de tudo e de todos, que ele pode decidir tudo sem ter que participar da sociedade, tá muito errado. Quer dizer, o rei, ele manda na nossa vida privada, ele tem influência em toda a nossa vida privada, a gente não tem direito de comercializar os nossos produtos, vender para outros estados que não seja por vontade do rei, né? Por exemplo, a França, como já era constantemente, ela estava em guerra com a Inglaterra, nunca que a burguesia francesa poderia comercializar produtos com a Inglaterra, né? Porque era determinado pelo rei, por aquele sentimento de rei, de propriedade, de que era tudo meu, as pessoas começaram a perceber que aquele modelo estava um pouco errado, né? Então, começa a vir, através dessas ideias iluministas, pensamentos de que é necessário garantir, em primeiro lugar, a liberdade das pessoas. A liberdade de ir e vir, a liberdade comercial, né? Ou seja, a liberdade econômica, o direito de
ter uma propriedade privada, por exemplo, que é a sua própria propriedade, que você está ali trabalhando, ralando na sua propriedade, ela não pertença ao Estado, e sim pertença àquela pessoa especificamente. O Montesquieu vem com as ideias de tripartição de poderes. Olha, esse negócio de tudo ficar concentrado na mão do rei está errado. O ideal seria que a gente tivesse 3 poderes, né, autônomos ali, que se comunicassem, mas que um não influenciasse o outro, que é a ideia do que a gente vive atualmente, né, com o Estado democrático, com o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, ok? Vem o Adam Smith e vai falar o seguinte, olha, o Estado ele tem que intervir minimamente na economia, ou não intervir na economia, porque a economia ela poderia se reger sozinha, tem lá o dedo invisível, não é? Vocês lembram dessa teoria? Que falava das leis da oferta e da procura, né? O mercado ele vai se movimentar com suas próprias pernas. Então, não precisaria de um rei colocando preço, colocando quantidade, colocando para quem que seria vendido aquela produção daquele país. Então, o Adam Smith ele vem com muitas ideias em torno da liberdade econômica, ao passo que todos esses pensamentos dos iluministas começam a pipocar nos vários países ali, nos vários estados da Europa em algum momento, né? Não, volto a falar, pessoal, não necessariamente tudo acontece ao mesmo tempo. Na Inglaterra, quando a gente vai ter a Revolução Francesa, a gente já está na Revolução Industrial, né? Então, as coisas, por exemplo, na Inglaterra, aconteceram alguns séculos antes, depois vem nos Estados Unidos, depois vem a França, depois da França vem outros países. E, por exemplo, no Brasil, a gente vai entrar numa ideia de liberalismo mais ou menos 1820, depois da primeira Constituição brasileira, né? Vamos colocar aí 1824 como marco, mas começa-se a falar de liberalismo, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente tem ideias iluministas, ideias liberais, que começam a surgir em vários pontos da Europa, ok? Nessas ideias, então, começa a ser questionado aquele paradigma, aquele modelo de um Estado sem Constituição, de um Estado sem leis, ou que quem fizesse as leis era o próprio rei, né? Com todo o seu poder e com toda a sua... com todo o seu autoritarismo, né? Sem pedir aconselhamento a outras pessoas, ou mesmo sem nem pensar em votação. O que é isso, né? Então, isso começa a ser questionado, começa a ser ampliada por toda a Europa esse sentimento de insatisfação com aquele modelo de regime, né? De um modelo de regime intervencionista, né? Que segurasse a economia na mão do próprio rei e que não deixasse as pessoas serem livres, beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Todo modelo que começa a ser questionado, ele vai entrar numa crise, e essa crise, normalmente, ela é sugerida por movimentos, né, de revolução, movimentos de questionamento. E um marco, né, que a gente vai ter aí é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela começa em 1789, né, pessoal? Com aquela ideia de que tá tudo errado, né? O lema aí que a gente tem dos iluministas, né, na Revolução Francesa é qual? O lema que a gente sempre escuta falar quando a gente trata de Revolução Francesa. Quem sabe?
liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, então, como a Luísa falou, existiam ideias, né, que vinham fortalecendo ali entre a burguesia, entre as pessoas que estavam questionando aquele modelo autocrático dos reis absolutistas, que se pautava nas ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. O pensamento iluminista não necessariamente tudo começa a acontecer imediatamente, né, pessoal? Essas ideias aí de liberdade, igualdade e fraternidade, talvez até hoje, na nossa sociedade, às vezes a gente não conseguiu ainda atingir, né? A gente pode falar de fato que a gente é uma sociedade igualitária, ou mais ainda, que é uma sociedade fraterna. O que é essa tal da fraternidade? Né? Às vezes a gente consegue explicar o que é uma liberdade, o que é ser livre, a gente consegue explicar o que é ser igual, e o que é ser fraterno? Alguém consegue me dar um caminho aí do que é essa tal fraternidade? Alguém consegue? Como que a gente aplica uma fraternidade no nosso Estado, né? Assim, no nosso direito. Mas como assim união, Luísa? União de quê? Com quem? Por quê? Tenta me explicar aí, quem consegue pensar? Pergunta difícil, não é fácil, não. É porque a gente sempre fala liberdade, igualdade e fraternidade, mas o que é? Liberdade e igualdade a gente sempre sabe explicar. E essa tal da fraternidade? Marcos, é por aí mesmo, tá? Além de você ser livre e de você ser igual, porque aí a gente está falando de uma igualdade, é a admissão dos direitos plurais, de perceber não só a igualdade, que todos somos iguais perante a lei e está tudo certo. Não. Todos nós somos iguais, mas dentre os iguais existem os desiguais. E nós precisamos tratar os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Isso foi complexo, o que eu acabei de falar? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades, né? Ou seja, eu não posso simplesmente fechar os olhos e falar que no Brasil, só porque na Constituição fala assim, todos somos iguais perante a lei, eu não posso fechar os meus olhos e falar, não, no Brasil todo mundo é igual. O que a gente tem que falar exatamente é o quê? Nós temos essa igualdade formal, sim, somos cidadãos dotados de direito, dotados de deveres, mas a gente sabe que nem todos pertencem à maioria, né? A gente, eu tô vendo vocês falando que vocês sempre usaram essas frases famosinhas das redações, né? Pois é. Então, tá na hora de vocês entenderem que isso está ligado à ideia de fraternidade. É a ideia de respeitar o outro, respeitar a diferença do outro. A ideia da fraternidade, ela vai surgir no momento em que eu percebo, de fato, que na sociedade não somos todos iguais. Embora deveríamos, mas não somos todos iguais. Por quê? No momento que eu tenho, né, diferenças de gênero, diferenças de orientação sexual, diferenças de cor, eu tenho que perceber que tem grupos que, embora sejam formalmente considerados como iguais, eles não têm as mesmas oportunidades sociais. Então, eu não posso simplesmente, como jurista, virar e falar assim, não, mas na Constituição está falando que todo mundo é igual perante a lei, né? Eu poderia falar isso. Mas, na real, na prática, todo mundo é igual perante a lei? Perante a lei, tudo bem, mas todo mundo é igual? A gente tem as mesmas oportunidades? Não temos, né? Então, por exemplo, a Constituição de 88 brasileira, ela começa a trazer essas ideias de fraternidade muito visivelmente, né? Quando ela
propõe a liberdade de crença, que todo mundo tem direito a acreditar, né, a exercer sua própria religião, a liberdade de orientação sexual, a liberdade de escolha de gênero, que mais? Enfim, né? Uma ideia de que se diminua o preconceito em razão de cor, em razão de raça, em razão de sexo, de gênero, de orientação sexual. Além disso, né, a gente vai falar, por exemplo, de direitos difusos, como o direito ao meio ambiente. Gente, lembrando, tá? Eu tô aqui devagando, mas eu volto. É porque eu já estou introduzindo, mas eu volto, tá? Então, os direitos difusos, por exemplo, o direito ao meio ambiente, né? Adianta, por exemplo, eu cuidar do meio ambiente, eu fazer uma coleta seletiva do meu lixo e você não cuidar? Não adianta, né? Quando o Márcio está falando aí, a gente está no mesmo barco, é isso mesmo. Então, nos direitos difusos também é isso. Todos nós precisamos proteger o patrimônio público, né? As praças. Todos nós precisamos proteger, por exemplo, os prédios, né? De serem pichados, porque para o nosso bem-estar é importante que todo mundo exerça, que tenha esse mesmo olhar social, né? Por exemplo, a gente tem aí algumas leis, né, atuais, por exemplo, do canudinho lá no Rio de Janeiro, né, que não poderia mais comercializar produtos com canudinho de plástico para poder proteger as praias, proteger os oceanos e tal. É um direito ao meio ambiente, né? Ou seja, eu começo a falar desse tipo de direito agora, né? Assim, há poucos anos. Era surreal eu pensar nisso naquela época. Mas os iluministas meio que já pensaram. Entenderam o que eu quero dizer? Então, a ideia de liberdade, todos somos livres, todos somos iguais, mas além de uma igualdade meramente formal, eu quero que nós sejamos uma sociedade fraterna, em que a gente consiga acolher o outro, acolher a diferença do outro. Por exemplo, né? Vocês lembram uma charge, um meme, né, que circulou muito nas redes sociais, que era assim, tinha um estádio de futebol e tinham 3 rapazes do lado de cada grade. Aí um estava em cima de um caixotinho, o outro em cima de 2 caixotinhos e o outro sem caixote nenhum. E aí mostrava a diferença do que é uma igualdade, porque quando você olhava do outro lado do muro, você via todas as pessoas do mesmo tamanho. Então, ali todo mundo é igual. Mas quando você olhava do outro lado, você via que um precisava, para ser igual, um precisava estar em cima de um banquinho, o outro precisava estar em cima de 2 banquinhos. Então, é observar essas diferenças, né, do outro, observar que não somos uma sociedade homogênea, que a gente é uma sociedade plural, né, totalmente plural, e dar a essas diferenças a devida tratativa, né? Por exemplo, o artigo 7º, enfim, da Constituição Federal, se não me engano, fala assim, que o Brasil ele tem que promover meios de diminuir o preconceito, né? Ou seja, criar leis que diminuam o preconceito. E aí depois vem, por exemplo, a lei do racismo, né? A lei que vai fazer com que o racismo em 89 seja um crime inafiançável. Recentemente a gente aprovou, né, a lei do feminicídio. Teve um julgamento aí do STF a respeito da criminalização da homofobia, né? Ou seja, são medidas que tentam, de alguma forma, diminuir essa distância entre a gente e observar que somos, de fato, uma sociedade plural. Beleza. O que eu estou falando? Por que eu falei isso tudo aí que eu falei até agora? Que lá, nas ideias iluministas, lá atrás, né? No início do século XVII,
os iluministas já tinham esse ideal de uma sociedade livre, igual e fraterna, ok? Só que a gente vai perceber que cada momento da história é como se fosse uma evolução. Primeiro eu tenho que tratar dos direitos livres, depois os direitos para a gente buscar uma igualdade e depois para a gente buscar a fraternidade. Então, pensem comigo aqui. No momento em que o meu governo ele é totalmente autoritário, ele é totalmente intervencionista, tudo está na mão daquele governante, que é um governante só, não tinha tripartição de poderes, qual é o anseio da sociedade? O anseio da sociedade, e aí representado muito pela classe burguesa, como eu já falei, é, de fato, questionar as suas liberdades. Então, eles começam a buscar a sua liberdade. Liberdade econômica, né, com menos intervenção estatal. Liberdade política, para poder votar, né, por exemplo, nos membros do parlamento, ou até mesmo, quem sabe, ser votado, por que não? Isso é liberdade. Liberdade de ir e vir, né? Direito à vida, ou seja, quando houvesse alguma questão judicial, que as pessoas fossem submetidas a julgamentos, né? A julgamentos justos. Não poderia simplesmente cortem as cabeças, né? Como era até então. Direito à vida e também o direito à propriedade privada. Então, pessoal, surge neste momento na história o início ou a busca por um Estado de direito liberal ou pelo liberalismo moderno, tá bom? É muito importante que vocês entendam esse momento, porque atualmente a gente fala muito sobre liberalismo, que eu quero ser liberal, que fulano não é liberal, que ciclano é liberal conservador, que Beltrano é liberal progressista, enfim, começa-se libertário, comunista, começa na atualidade um mundo de informações que às vezes a gente nem sabe onde que está amparado, né? Muitas pessoas, por exemplo, começam a buscar para a atual situação brasileira argumentos que estão lá em Adam Smith. Será que buscar argumentos lá em Adam Smith, no início da modernidade, vai sustentar? Será que o modelo que está sendo buscado, ele vai ter as mesmas razões justificadas lá em Adam Smith? Será que quando a gente fala de liberalismo, esse liberalismo moderno, que inclusive a gente já viu que não funcionou, né, que ele entrou em crise e tal, será que a gente tem que buscar esse mesmo modelo para a atualidade ou não? Não sei, estou só questionando e colocando vocês para pensarem um pouquinho sobre o assunto, tá bom? A gente vai perceber que a busca pelas liberdades, ela se forma mais necessárias neste momento do que buscas por igualdade. Então, a gente vai entrar nessa transição para sair de um Estado até então totalitário, um Estado autocrático, absolutista, para Estados possivelmente amparados no liberalismo, né? Começando pelo liberalismo econômico e pelo liberalismo político, né? Que todo mundo poderia votar, todo mundo poderia ser votado. Será que todo mundo? Será que não é todo mundo? Como que se dava essa liberdade? Será que era liberdade de fato para todos, sem exceção? Ou será que era uma liberdade para os mais ricos? Ou para a classe burguesa, né? Então, isso tudo vai fazer parte agora do nosso próximo assunto, que é entender como que o Estado liberal de direito ele surge, né? Quais são as suas principais características e o mais importante disso tudo, no surgimento de um Estado liberal de direito,
vão surgir os direitos que a gente fala que são os direitos fundamentais de primeira dimensão. Ou seja, são os direitos fundamentais ligados à ideia de liberdade. Liberdade econômica, né? Liberdade de ir e vir, liberdade política, direito à vida, direito à propriedade privada. Esses direitos de primeira dimensão são quase que direitos inerentes à condição de ser humano, né? Eu não tenho condição de ser humano se eu não for livre para ir e vir, se eu não puder ter a minha propriedade privada, entendem? Então, a gente vai começar a discutir isso aí na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho a Revolução Francesa, vamos entender qual que era a situação do Estado na França, especificamente, e como que a Revolução Francesa vai dar aso para esse novo modelo estatal que surge aí dentro da ideia de constitucionalismo, né? Que vai ser, então, primeiro o Estado de Direito Liberal, depois, quando esse Estado entrar em crise, o Estado de Direito Social, e depois o Estado de Direito Democrático. Tá? Democrático de direito. Ok, pessoal? Vou encerrar por aqui, porque já são 10h20, né? E aí é um assunto que demanda mais dedicação, né? Mais tempo. Alguma dúvida, gente? Nada? Vocês entenderam tudo? Não tem nenhuma dúvida? Então tá, hein? Tô de olho em vocês. Eu fico preocupada quando a aula é muito densa e vocês não fazem nenhuma pergunta. Eu fico pensando se vocês estão entendendo, se vocês estão só fingindo que estão entendendo. Mas, repito, vou deixar sempre o SGA e e fóruns também de discussão, e vocês podem perguntar, né? Quando vocês quiserem, quando vocês estiverem estudando, vocês vão me perguntando também por qualquer um dos canais de comunicação, tá? Que bom que vocês gostaram, que bom que vocês entenderam. A partir de agora que começa propriamente o conteúdo, né, assim, do Estado de Direito Liberal, até agora foi só uma introdução, e eu peço, por gentileza, que vocês assistam os vídeos que eu postei, tá dentro da parte de módulos, dentro do Canvas, vocês entram lá em módulos, aí vai ter as aulas lá do dia 1, 2 e 7 de abril, e vai ter todos os trabalhos de vocês postados. Porque aí vocês entendem, vocês vão entender toda aquela construção histórica que eu pulei aqui, que eu não fiquei me atendo aqui muito, por vocês já terem pesquisado, para a gente começar a falar do Estado moderno e do Estado de Direito Liberal, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Espero que vocês também aproveitem para descansar um pouquinho, tá bom? Então, um beijo. Boa noite. Tchau, tchau, gente.